Os Estados Unidos são um dos países mais visados pelos brasileiros na hora de morar e trabalhar fora. A segurança e também o maior poder de compra são alguns dos motivos que fazem as pessoas se sentirem um pouco mais à vontade de morar lá no país. E segundo a Polícia Federal, 17% dos brasileiros que deixaram o país em 2021 acabaram não retornando. Esse foi o maior número quando a gente vai traçando uma linha desde 2010. Para entender como funciona esse processo de mudança da maneira legal, a gente conversa agora com o advogado de imigração, Mark Moraes, que também já trabalhou como promotor de imigração para o governo federal dos Estados Unidos e que já aparece aqui na minha tela. Doutor, é um prazer recebê-lo aqui. Uma ótima noite. Boa noite, Rafael. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Doutor, quando a gente olha para esse sonho americano, esse desejo das pessoas de saírem aqui do Brasil ou trabalhar nos Estados Unidos ou então morar no país, eu estava vendo algo que me chamou muito a atenção sobre a possibilidade de reconhecer o perfil dessa pessoa, o que ela vai fazer nesse país, e isso vai gerar automaticamente o endereçamento de qual é o visto mais apropriado para essa pessoa. Exatamente. Os Estados Unidos, eles têm mais de 180 tipos de vistos diferentes, né? Alguns dos vistos reservado para pessoas com habilidades especiais em qualquer área do conhecimento. Então, se a pessoa seja na engenharia, na área da saúde, empresários, atletas, artistas, tem um destaque ali na profissão, essa pessoa pode conseguir a residência permanente, o Green Card, para morar, trabalhar, viver com a família aqui nos Estados Unidos. Doutor, quando a gente fala dessa possibilidade, dessa residência que é permanente, é possível que isso aconteça quando a pessoa não, por exemplo, arrumou um vínculo de trabalho. Ela vai, pelo menos, para um estudo, e isso o governo americano vai analisando conforme os pedidos que são realizados. Como que funciona esse processo todo? Excelente pergunta. Veja bem, existem vistos que requerem, é necessário ter uma oferta de trabalho de uma empresa americana patrocinando a vinda daquele estrangeiro para cá. Existem outros tipos de vistos, esses que mencionei agora há pouco, que são reservados para profissionais altamente qualificados, que eles podem pedir em nome próprio, sem depender aí da oferta de trabalho e do patrocínio de um empregador americano. O que acontece muitas vezes é que pessoas vêm para os Estados Unidos como estudante, como você mencionou, e concluem um curso aqui, faz um bacharelado, um mestrado, e no final desse período acaba conseguindo uma oferta de trabalho com alguma empresa americana, e essa empresa americana, se gostar do trabalho daquela pessoa, pode patrocinar a residência permanente para esse indivíduo. Doutor, é muito comum a gente associar aqui no Brasil, quando a gente conversa sobre alguém que conheceu um americano, então uma americana, começa um relacionamento, se casa e acaba depois de algum tempo recebendo o Green Card. Mas há um período que antecede esse processo, que é durante o noivado. E existe uma possibilidade de um visto para noivos? Existe sim. Tem tanto o visto reservado já para pessoas casadas com cidadãos americanos ou casadas com quem tem o Green Card. Às vezes a pessoa ainda não virou um cidadão americano e é possível fazer esse trâmite. Tem também esse visto de noivo ou noiva que você mencionou, onde os pretendentes ainda não se casaram e o cidadão americano ele dá a entrada com pedido de noivo para o estrangeiro e a pessoa entra nos Estados Unidos com a única finalidade de casar-se aqui com aquele cidadão americano e dar entrada no pedido de Green Card. Doutor, quando a gente olha para esse pedido de Green Card, nós não temos muito essa dimensão em relação à burocracia. E eu queria entender isso junto com o senhor, a partir do momento que esse pedido é feito, quais são os critérios que precisam ser atendidos? Bom, realmente a imigração e acredito que a parte tributária são duas matérias mais complexas aqui do direito americano, né? Então é sempre bom a pessoa contratar um advogado americano licenciado com experiência em imigração para que possa guiá-la ali naquele processo, porque cada tipo de visto vai ter um requerimento específico. Por exemplo, vistos de casamento com cidadão americano vão ter exigências distintas de um visto para alguém que está em uma relação de trabalho, em relação empregatícia, ou também para quem está fazendo um investimento nos Estados Unidos. Então, cada tipo de visto vai ter elementos diferentes. Então, tem que saber para qual tipo de visto que aquela pessoa
poderia se qualificar e aí sim poder instruir qual tipo de documentação, qual tipo de formulário vai precisar ser preenchido. Doutor, e nós temos um processo, né? É o Green Card e depois de um período de tempo é possível fazer essa solicitação da cidadania. Queria que o senhor explicasse para a gente também, deixar muito claro para quem nos acompanha nesse momento, a diferença desses dois pontos. Exato. Então, a pessoa que não nasceu nos Estados Unidos, né, ou que não tem pais que nasceu fora dos Estados Unidos e que não tenha pais americanos, ela vai ter que primeiro receber um green card, a residência permanente, para só depois de algum tempo poder, se quiser, aplicar para a cidadania americana. Quem consegue o green card através de um casamento com um cidadão americano, depois de 3 anos com o green card, pode aplicar, né, pode pedir a cidadania americana. Quem conseguiu a residência permanente, o green card, por qualquer outra forma, aí teria que esperar 5 anos para poder naturalizar-se cidadão americano. Doutor, eu imagino, o senhor já falou dessa burocracia, e a gente sabe que os Estados Unidos acaba atraindo de uma maneira muito significativa pessoas do mundo inteiro. Houve algum endurecimento? Porque eu imagino a necessidade de se contratar alguém que consiga, pelo menos, esmiuçar um pouco desses trâmites e facilitar um pouco desse caminho. Exato. A imigração, né, os departamentos de imigração, eles são bem severos, né? Eles vão analisar bem ali cada caso e decidir se aquela pessoa qualifica para o visto pretendido. Também existe, como você disse, né, um endurecimento aí, muitas vezes, para vistos de não imigrantes, que são aqueles vistos temporários, como visto de turista, né, visto para estudante. Durante a pandemia, os Estados Unidos pararam de emitir vistos de turista e teve um período que anunciou que queria emitir visto para estudante. Então, teve um número enorme de pedidos, de repente, para vistos de estudante nos consulados americanos aí no Brasil. Criou-se, então, uma espécie de rejeição ou maior endurecimento por parte do consulado na análise desses pedidos de visto de estudante, para saber se realmente a pessoa estava realmente com a intenção de vir estudar. E teve aí aproximadamente rejeição de mais de 70% desses pedidos de visto de estudante. Doutor, pegando um ponto que o senhor trouxe, nós sabemos da necessidade de alguns estudantes, é claro que é ótimo você ter no seu currículo essa experiência internacional. Em relação a essa possibilidade de conseguir o visto para função específica, existem algumas profissões que também facilitam esse processo, mas é também preciso uma comprovação e reconhecimento do governo americano para isso. Exato. Alguns tipos de profissões, né, que estão em alta demanda aqui no país, porque pela escassez de certos profissionais, vão ter uma atenção especial do governo americano. A verdade é que hoje o mercado americano está em pleno emprego e com dificuldade de encontrar aí profissionais capacitados. Então, praticamente qualquer profissão hoje nos Estados Unidos, né, desde que a pessoa seja bem qualificada, esteja ali no top 10% ali da carreira, essa pessoa tem uma grande chance de conseguir o green card por meios próprios, sem depender de ninguém, simplesmente dando entrada com uma petição para receber a residência permanente por ter uma habilidade, seja na área da saúde, engenharia, um bom empresário, músico, atletas, todas essas profissões são bem aceitas aqui no país. Doutor, nesse caso é mais acelerado o processo? Existem alguns tipos de visto, a pessoa pode pagar uma taxa prêmio, a taxa prêmio é de $2.500 para tirar o caso da fila comum e colocar numa fila expressa. Dependendo do tipo de visto, essa decisão pode chegar em 15 dias. Então, a pessoa poderia ter a aprovação da petição dela para o Green Card em apenas 15 dias. Doutor, falando dessa taxa, eu quero encerrar nossa entrevista com esse ponto. Quando a gente olha para um processo que é mais tradicional, fora dessas profissões e tem um reconhecimento e uma necessidade também pelo governo americano, essas taxas, elas variam? Variam. Por exemplo, se a pessoa ela não for optar pela taxa prêmio, um processo aí de habilidade extraordinária, por exemplo, ela pagaria $700 para o governo americano analisar o pedido dela. E poderia levar vários meses até ter uma decisão.
Caso essa pessoa opte em acelerar o julgamento, aí ela poderia, é opcional, ela poderia pagar essa taxa de $2.500. Obviamente que tem também o valor dos honorários advocatícios. Aí vai depender, né, do tipo de processo, vai depender do profissional que vai estar cuidando ali do caso, mas para o governo americano, taxas de família ou de emprego pode variar de $700 a $3.000 aproximadamente para o governo americano analisar a petição. Doutor Mark, foi um prazer recebê-lo aqui para conversar um pouco desse assunto que é extremamente relevante para a gente. Nós sabemos o número de brasileiros que tem aumentado esse movimento e também esse sonho de morar fora, mas é preciso seguir essa regularidade e também entender todo o rito processual. Muito obrigado por vir aqui e falar conosco hoje. Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigado. Até.